Eu sou Luísa. Eu sou Isabela. Eu sou Renata. Eu sou o Felipe. A gente é aluno da PUC e a gente teve um trabalho de programação para fazer que consiste em programar um jogo de tabuleiro no Scratch. O jogo que a gente escolheu foi Serpentes e Escadas. Ele é de origem indiana, do século XIII, e ele era utilizado por monges com conotação religiosa. As escadas, elas representavam virtudes a serem atingidas, e as serpentes, elas representavam os perigos que impediam o acesso à sabedoria. A gente escolheu esse jogo porque a gente achou que ia ser um jogo que ia trazer algumas dificuldades para a gente fazer, que ao mesmo tempo ia ser interessante, que é um jogo que pode ser jogado por pessoas de todas as idades, e porque a gente achou que ia ser desafiador fazer ele. A gente fez algumas adaptações com o intuito de dificultar um pouco e ter um certo diferencial no jogo. A gente colocou quando o jogador só entra no tabuleiro para poder começar a jogar, se ele tirar um número par, umas casas azuis, verdes e vermelhas. A vermelha, o jogador fica uma rodada sem jogar, na azul volta 5 casas e na verde avança 4. Além disso, tem as escadas, que serve para ligar uma casa à outra. Então, se o jogador parar numa casa de escada, ele sobe até essa casa, e as serpentes, que também ligam 2 casas, se ele parar, ele desce até outra casa. O palco foi desenhado à mão como um diferencial para o jogo. Quando o jogo é iniciado, aparece uma tela mostrando as opções de quantas pessoas podem jogar, lembrando que a máquina sempre estará no jogo. É possível também ver a regra explicando tudo. Quando o jogador tira par, ele entra no tabuleiro, e assim na rodada seguinte ele começará a andar por ele. Explicando o funcionamento do dado, foi colocado o script repita 15 vezes, para dar ideia de movimento, como se o dado tivesse sido jogado. Então, vai ser sorteado o número de 1 a 6 de forma aleatória. O número sorteado vai ser guardado na variável dado. Então, a fantasia ela vai mudar de acordo com o número salvo nessa variável. Demonstrando, o dado tirou 1. Com isso, mudou a variável dado e a fantasia para esse valor. A ordem dos jogadores foi definida da seguinte forma. Como na demonstração, selecionamos um jogador humano, ou seja, 2 jogadores contando com a máquina que vai estar sempre presente. Com isso, a variável n jogadores recebe o valor 2. Quando n jogadores for 2, a ordem vai mudar para mais 1 e depois vai mudar para 0, para que as jogadas elas continuem cíclicas. Então, isso vai acontecer com qualquer número de jogadores, com 3, com 4, com 5, que é a quantidade máxima de jogadores que é possível. Agora, como técnica desenvolvida, a gente trabalhou com as variáveis e com o envio de mensagens. Como a máquina é representada pelo personagem macaco, quando for a vez dele jogar, o dado deve rodar sozinho. Para isso, quando for a vez da máquina, uma mensagem é enviada para o dado funcionar normalmente, sem necessidade de ser clicado. Os outros jogadores devem esperar 3 segundos até que isso aconteça. Nas linhas 1, 3 e 5, os personagens andam em X positivo. Nas linhas 2, 4 e 6, eles andam em X negativo. Ao chegar no final de uma linha, é adicionado uma coordenada em Y para que as peças subam para a próxima linha. Aqui, só para mostrar, a gente fez que a distância de uma casa a outra é 56, então vai multiplicar o número tirado no dado por 56 para andar em X positivo. No final de uma linha, vai adicionar 56 para subir e depois vai multiplicar a mesma coisa da outra linha, vai multiplicar o que você tirou no dado por 56 vezes menos 1 para andar no sentido negativo. No final do script de movimento é enviada uma mensagem. Quando essa mensagem é recebida, se for uma casa com escada, o personagem desliza até a casa que está ligada pela escada, mudando as variáveis de posição e coordenada. O mesmo ocorre para casas com serpentes, azuis e verdes. Já para a posição 21 ou 33, o jogador deve ficar uma rodada sem jogar. Para isso acontecer, foi criada uma variável M vermelho que funciona com um flag.
O jogador só anda se essa variável for igual a 1. Então, se pararem alguma casa de cor vermelha, a variável irá subtrair 1 de M vermelho, para ficar uma rodada sem jogar. Do jogo, as principais dificuldades encontradas foram a movimentação das peças pelo tabuleiro, que foi solucionado utilizando coordenadas e variáveis, além das casas especiais e o computador jogando sozinho, que solucionamos pelo envio de mensagens. Uma outra dificuldade que a gente teve foi, por exemplo, quando ele chega na casa 34, ele tem que descer, caiu numa casa azul, então ele deve voltar 5 casas. Tava dando um problema que ele chegava e não voltava, então para resolver esse problema, a gente envia a mensagem novamente. Então, quando ele recebe a mensagem, é como se ele tivesse caído pela primeira vez na casa 17. Então, quando ele recebe a mensagem, ele volta 5 casas.